noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Sociedade Espírita Bezerra de Menezes e aos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Nós vamos falar então do item que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, o item 5, prodígio dos falsos profetas. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas para enganar até mesmo os eleitos. Então aqui por prodígio são fenômenos excepcionais fora da lei de Deus, mais conhecido então como milagres, né? Mas se o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios que enganam até mesmo os eleitos, os resultados seria que pode-se fazer o que Deus faz. Os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus. Se não são exclusivos dos enviados de Deus, esses prodígios, então, podem ser considerados divinos? E aqui tem mais uma parte, então, que nos diz: aos olhos do vulgo ignorante, e aqui se fala ignorante não como a gente usa de maneira pejorativa, mas ignorante é aquele que não detém o conhecimento, que não conhece algo. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida por sobrenatural, maravilhoso ou milagroso. Para ser mais prático, vou dar um exemplo para vocês. Vamos lembrar lá das nossas aulas de história. Então, os exploradores portugueses e espanhóis, né, ao se perderem no caminho das Índias, vieram aportar aqui no nosso belo país. E aqui encontraram então os índios. Os índios eram ignorantes, né, nos conhecimentos mais tecnológicos, mas tinham conhecimento da natureza, das matas, enfim. Os portugueses, percebendo isso, né, acabaram explorando então essa inocência dos povos indígenas. Trouxeram materiais para a confecção do fogo, né, que então os índios precisavam fazer fogo por fricção, e aí os portugueses chegaram com equipamentos que faziam fogo em questão de segundos. Espelhos, trouxeram espelhos e os índios então observavam, né, a sua imagem refletida no espelho e acreditavam que ali estavam capturadas suas almas. Então, os portugueses eram falsos profetas na visão dos índios. Eles realizavam prodígios, milagres de fazer fogo e de capturar suas almas através do espelho. Eles eram enganados pela sua ignorância, acreditando, né, que os portugueses eram deuses, que tinham essas capacidades, essas faculdades, quando na verdade eles apenas não conheciam aquela tecnologia. Vamos ler mais um pedaço, então. Os homens exploram, em proveito de sua ambição e de seu interesse e de sua denominação, certos conhecimentos que possuíam a fim de conseguirem o prestígio de supostamente serem sobre-humanos. Muitos aqui são jovens, mas o pessoal que tem da minha idade para diante deve lembrar dos circos, né? A gente ia nos circos e tinha aquela sessão de mágica, onde o mágico serrava alguém ao meio. Eu me lembro que era criança, eu tapava os olhos, né, de medo de ver sangue, coisa arada, porque a pessoa ia ser serrada ao meio. Então a gente também, né, por ignorância, atribuía uma divindade, um poder sobrenatural ao mágico que serrava a pessoa ao meio, quando na verdade era apenas uma ilusão de ótica.
era apenas uma ilusão de ótica. Mas a ilusão de ótica consiste justamente em ver algo que não está acontecendo. Mais um tipo de prodígio dos falsos profetas. Uma maneira da gente explicar o que é um prodígio de um falso profeta. É esta ilusão que nos faz ver algo que não está acontecendo. E agora, para os dias mais atuais, então, por muito tempo tornou-se modismo as adivinhações. Os prodígios dos falsos profetas, das adivinhações. Muitas vezes, né, a gente procura uma cartomante. Lembram do famoso Walter Mercado, que a gente ligava para saber do futuro, à luz do falso profeta. E eu poderia até brincar aqui, meus irmãos, que se aqui fosse uma tenda de adivinhação e eu fosse um falso profeta, com 3 simples temas eu poderia desvendar 90% dos problemas dos irmãos que aqui estão. Ou o problema seria amoroso, né? Normalmente a gente procura uma adivinhação para solucionar os nossos problemas amorosos. Então já 33% do problema eu já poderia resolver adivinhando, né? Que o problema que nos traz aqui é amoroso. O problema seria no trabalho, né? Aquele colega invejoso, né? Que fica ali fazendo fofoca e que quer nos tomar o trabalho. Então a gente vai em busca, né, do falso profeta que possa nos auxiliar em como descobrir como é que eu posso ascender na empresa, como é que eu posso me livrar daquele chefe que pega no meu pé. Já temos mais 33% de chance do falso profeta nos pegar, porque nós vamos lá em busca de solução para problemas no trabalho. Se não for problema amoroso e se não for problema no trabalho, qual é o terceiro problema? Financeiro. Né? Então a gente gasta dinheiro para ir num falso profeta para resolver o nosso problema de falta de dinheiro. Então a gente facilita e muito a vida dos adivinhadores, dos falsos profetas da adivinhação. Então vocês percebam que nós estávamos lá, né, nos primórdios de 1500, né, da descoberta do Brasil. Estamos falando nos dias atuais e nós sempre facilitamos a vida dos falsos profetas. Por quê? Pela ignorância, pela falta do conhecimento. A gente brinca, né? Sempre tem aquele tio no grupo da família, no grupo do WhatsApp, que está sempre repassando algumas informações. Eu brinco muito com a minha mãe, que ela diz que tudo que está no Face é verdade. Então eu digo, onde é que tu tirou isso, mãe? Ah, eu vi no Face, estava no Face e já partilha no grupo da família. E muitas vezes é bom, né? Muitas vezes, não por maldade, nós também somos falsos profetas, porque nós disseminamos falsas informações como se verdade fosse. E nem é por maldade, mas nós vamos profetizando, tocando para frente. E às vezes em 30 segundos, se nós nos tivéssemos de procurar a fonte daquela informação, né, aquilo poderia não ser passeado adiante. Então muitas vezes nós também somos falsos profetas, mesmo que sem maldade. E como é que nós fazemos então para compreendermos e para nos defendermos dos falsos profetas e reconhecermos os verdadeiros profetas, tal qual foi Jesus Cristo? E o próprio Jesus nos ensinou. Ele sempre disse: reconhece-se a árvore pelo seu fruto. Reconhece-se a árvore pelo seu fruto. Pois bem, se eu agora estivesse com uma laranja na mão, o fruto, qual seria a árvore? Um abacateiro?
ou uma laranjeira? É simples. Reconhece-se a árvore pelos frutos que ela dá. Reconhece-se o verdadeiro profeta pelas suas atitudes, pela sua evolução moral e pela sua conduta, pela forma com que ele faz a caridade. Pois bem, nós estávamos falando agora dos adivinhadores, né? Nós gastamos dinheiro com um adivinhador para resolver o nosso problema financeiro. Se é cobrado, meus irmãos, mesmo que esse adivinhador tenha a faculdade mediúnica, ele é um falso profeta, porque não pode ser cobrado aquilo que nos é dado de graça. Então, se nós refletirmos por esse ponto, a gente já vai reconhecer a árvore pelo fruto que ela está dando. Só que muitas vezes nós somos pegos pelas nossas fraquezas, né? Nós estamos em momento de fragilidade, o que facilita a ação dos falsos profetas. E como é que a gente evita isso? Através do conhecimento. Nós falamos no início, lá nos primórdios, que os índios eram enganados porque eles não tinham o conhecimento de como fazer o fogo de maneira mais prática, o que é um espelho. E muitas vezes, trazendo para os dias atuais, nós somos enganados pela nossa ignorância. Nós temos aqui na própria casa espírita um exemplo de como nós podemos deixar de ser enganados. Nós temos os estudos espíritas, os estudos sistematizados, que nos dará o conhecimento para não sermos iludidos, enganados por falsos profetas, dentre outras atividades, até mesmo fora da casa espírita, em outras religiões, enfim. Hoje o conhecimento está na palma da nossa mão, né? Basta nós fazermos bom uso dele. Então, como disse Jesus, para encerrar, porque o texto é breve e eu não vou me delongar muito também, nós reconhecemos a árvore pelo fruto que ela dá. E nós reconhecemos os verdadeiros profetas pela sua conduta moral, pela sua caridade verdadeira e pela sua evolução espiritual. Então vamos nos sentar confortavelmente para recebermos o passe espiritual. Então rogamos pela espiritualidade que se encontra aqui na nossa casa, que aplique o passe nos nossos irmãos, que todos possam receber essa energia renovada, esse amor, essa força, para que possamos retornar aos nossos lares em paz, mais leves do que aqui chegamos. Pedimos a Deus, bom e misericordioso, que conforme o merecimento de cada um de nós, nos conceda tudo aquilo que buscamos e necessitamos. Obrigado por esses momentos